Serviço Divino de Palavra, domingo, 28 de novembro de 2021. Amados, a palavra que nós temos para esse domingo, a encontramos em Lucas, no capítulo 1, no versículo 68, 74 e 75, que lemos. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e reinou e remiu o seu povo, de conceder-nos que, libertados das mãos do inimigo, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar nessa manhã. É sempre uma alegria poder também colaborar e ativar na obra de Deus. É sempre uma alegria poder levar o alimento que nosso amado apóstolo maior nos coloca. E para hoje, amados, essa palavra que nós temos como tema: Deus visita seu povo. E essa mensagem para nós diz: louvamos e damos glória a Deus por nos ter enviado nosso Senhor, nosso Salvador. Esse texto de hoje foi retirado de uma passagem da Sagrada Escritura que fala sobre o sacerdote Zacarias. O sacerdote Zacarias e a sua esposa eram fiéis, eram obedientes, já de uma idade avançada. E Zacarias, como ele era um sacerdócio, e ele tinha aquele momento para visitar o templo do Senhor. E quando o sacerdócio entrava no templo, o povo ficava do lado de fora, aguardando também aquilo que o sacerdócio, quando saísse, pudesse manifestar aquilo que ele tinha no coração, aquilo que ele tinha recebido. E nesse dia que ele entrou no templo do Senhor, apareceu-lhe um anjo Gabriel. E esse anjo falou para que ele não se assustasse, porque era um momento diferente daquilo que ele vivia. E o anjo disse-lhe que ele teria um filho com a sua esposa, e de momento o Zacarias não aceitou bem essas palavras, porque sabia que era impossível. E por não receber, por não aceitar essa indicação desse anjo, ele ficou mudo. E ao sair ali do templo, ele não poderia falar. E o anjo falou assim que ele só poderia falar quando nascesse o filho. Então ele ficou mudo por um bom tempo. E ele ficou temeroso com isso. Mas ele percebeu que ali diante do nascimento do seu filho, quando também perguntavam à sua esposa qual seria o nome, ela falou: seria João. E eles questionaram isso. E no momento, amados irmãos, também eles perguntaram para Zacarias, e Zacarias, nesse momento, ele voltou a falar. E falou João. Nesse caminho, amados irmãos, ele pôde sentir a revelação do Espírito Santo. Ele pôde aceitar com alegria aquele que foi manifestado. E no mesmo tempo também o anjo manifestou a Maria o nascimento do filho, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador.
queremos também reconhecer aquilo que nós também recebemos, podemos falar como um presente, como uma graça do Senhor. E nós queremos dessa forma, porque Deus nos presenteou com o Salvador, nós queremos louvar a Deus. Como diz, Deus visita o seu povo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda quando Zacarias também pôde reconhecer aquilo que o anjo tinha falado e aquilo que passou por ele, que Deus permitiu, por graça. E mesmo ainda, sem ver Jesus, porque Jesus ainda estava no colo de Maria, isso foi uma graça que, reconhecendo o Salvador que tinha chegado. Nós também queremos reconhecer, amados irmãos, o Salvador. E nós queremos ficar agradecidos pela graça que Deus permitiu, que veio sobre a terra. Acontece muitas coisas, muitas vezes, que nós não entendemos. E pode ser que algumas coisas nós não aceitamos, como Zacarias. Como pode? E a esposa de Zacarias é estéril. Ela não podia ter filho. Então, por isso, Zacarias, no momento, não aceitou, e não, no seu intelecto, no seu pensamento, seria impossível. Por isso que ele ficou mudo. Mas depois ele pôde ver a graça de Deus, a graça que o Senhor permitiu ele viver. Por isso, amados irmãos, também nós louvamos a Deus, porque nós recebemos também esse Salvador. E ele veio como um propósito de salvar o mundo. Salvar o mundo, amados irmãos, todas as almas. Não existe uma classificação de que esse pode e aquele não pode. Em João, no capítulo 4, no versículo 42, nós podemos ler: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E quem ele quer salvar? Numa oportunidade, um apóstolo dizia: Jesus Cristo foi crucificado pela humanidade. Não é por fulano, ciclano. Não é por aqueles que são pobres que ele veio para salvar. Não são os ricos. Não são aqueles que são excluídos ou aqueles que também já têm os seus destaques na vida. Não são por aqueles que estão esquecidos. E quando se fala aqueles que estão esquecidos, muitas vezes meu coração remete ao pensamento daqueles que muitas vezes partem à eternidade. Nós tivemos o serviço divino em ajuda aos falecidos há pouco tempo. Eu fico pensando, e essas almas que estão distantes até da população, de um povoado, estão muito longe, muitas vezes não são lembrados. E essas almas? Deus veio para salvar a todos, independente da colocação, independente da posição social. Ele é o Salvador, amados irmãos. E o nosso amado apóstolo maior nos fala: aqueles que forem salvos viverão em completa comunhão com Deus. Viver em completa comunhão com Deus. Eu me recordo do serviço divino desse domingo, do serviço divino para a juventude, que remete a ter um novo corpo. Na juventude também falava sobre o desenvolvimento para esse novo corpo.
para a salvação, é necessário crer, é necessário confiar. Porque, amados irmãos, na juventude dizia: primeira terra, primeiro céus, tudo isso passará. Um lugar onde não haverá pranto, nem dor, nem choro. Porque tudo isso ficará para trás. Nós almejamos esse lugar. Mas poder, amados irmãos, fazer a propaganda desse lugar não é suficiente. Nós temos que crer realmente. Poder confiar em Deus, que Ele nos presenteou com o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda na juventude, ali manifestava que as condições, amados irmãos, são os sacramentos. São os sacramentos, o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo, receber a Santa Ceia, a comunhão, que nos dá as condições de ter um corpo, um novo corpo, igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos ser agradecidos a Ele. Ser agradecido em cada oportunidade de graça. Quando nós viemos no serviço divino, nós adentramos a casa de Deus, vivenciamos uma hora de benção, recebemos a palavra, recebemos o sacramento, recebemos o perdão dos pecados, recebemos a Santa Ceia, que nos direciona à comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não ouvimos o coro pela situação que ainda nós vivemos, resultante dessa pandemia. Mas é um momento de agradecimento estar unido com os irmãos, viver essa hora. Somos agradecidos, mas quando nós pensamos, eu agradeço de estar na casa de Deus, mas não é todos os dias que nós estamos na casa de Deus. Não é todo instante que nós estamos dentro da casa de Deus. Mas sim, nós queremos agradecer a todo instante nosso Pai Celestial, pela benção que Ele nos oferece, pela graça que Ele nos oferece. E muitas vezes, amados, pensamos, mas eu tenho que passar por isso, por aquilo, Deus permite. Mas o Senhor nos dá as forças, nos ajuda, porque, amados, nosso Senhor Jesus Cristo, algo muito especial, nos distanciou do pecado, nos livrou do pecado, nos distanciou do maligno. Apesar que temos na Sagrada Escritura que o maligno nos rodeia como um leão, mas a palavra, o ativar do Espírito Santo, Ele nos concede as forças para poder vencer o maligno, as forças para despertar situações que muitas vezes nós queremos vencer, não podemos deixar que isso venha nos tirar do caminho, venha nos enfraquecer. Por isso, amados irmãos, queremos servir verdadeiramente no serviço divino, em agradecimento ao nosso Pai Celestial. Servir a Cristo na glória e na justiça. Por essa graça que o Senhor permitiu nos libertar das mãos do inimigo, do maligno. Nós não somos mais servos do maligno. Temos a liberdade, amados, temos a liberdade de continuarmos firmes. Porque, como no início, Deus deu a grande oportunidade aos primeiros homens de viver um caminho correto, um caminho justo, mas pela desobediência caíram no pecado. Se distanciaram de Deus, amados irmãos. E esse distanciamento de Deus, é como diz na Sagrada Escritura, tudo passou e o mar não existe mais, porque nós nos aproximamos do Senhor. Nós queremos servir ao Senhor em agradecimento, servir o Senhor na obra de Deus, e nós não queremos ter medo.
Nós não precisamos ter temor. Nós queremos ter o santo temor ao Senhor. Não temos medo, amados irmãos, porque temos um caminho a trilhar na vida material, nas nossas atividades, mas não queremos nos preocupar e ter medo que Ele vai nos castigar, porque muitas vezes pisamos um pouquinho para o lado ou para o outro. Somos falhos, somos pecadores, por isso vamos à casa do Senhor, por isso necessitamos da Santa Ceia, o perdão dos pecados. É uma necessidade, é uma fome que está dentro de um cristão. Mas temos que reconhecer, somos pecadores e somos falhos. E amados irmãos, o Senhor não nos quer enganar. Se agimos conforme a indicação do Evangelho, se agimos conforme o mandamento que lutamos para cumprir, então nós estamos agindo certo, nós estamos no caminho certo, nós estamos preparando para que também possamos, nessa confiança, ser ressuscitados. E se Deus permitir, como dizia o apóstolo, não veremos a morte. Dessa forma, amados irmãos, sem temor, nosso coração encontra paz, encontra tranquilidade. Nós encontramos sabedoria para poder conduzir da melhor forma possível. Mas o Senhor também nos pede uma tarefa, Ele nos deu uma tarefa. Essa tarefa não é para que possamos ficar acomodados. Essa tarefa não é para que possamos, bem, já recebi o alimento, fui na casa de Deus e recebi o perdão dos pecados, a Santa Ceia, por hoje chega. Nós temos uma tarefa também em nossas mãos, amados irmãos, é de proclamar o Evangelho, de falar ao nosso próximo sobre o Evangelho, de falar ao nosso próximo sobre Jesus Cristo, o Salvador, esse presente que nós recebemos. Reconhecer que mesmo com as circunstâncias que muitas vezes talvez nós nos assustemos, como o sacerdote Zacarias, como pode? De início ele não aceitou, mas depois ele pôde reconhecer, amados irmãos, o trabalho do Espírito Santo. Assim nós podemos cumprir a missão com Ele e nos envolver com essa tarefa de ir, proclamar, de ajudar, porque quanto mais contagiados do amor de Deus, nós sentimos mais as forças, e Jesus Cristo, amados irmãos, nos livra das fraquezas, nos distancia da fraqueza. E assim Ele permite que possamos nos fortalecer cada vez mais e ter essa confiança, amados irmãos. Então, adentraremos o reino de paz como sacerdote de Deus e servos de Cristo, aperfeiçoados na sua graça. Amém.